Sempre que pensamos em projetar uma peça, seja uma bolsa ou um outro tipo de peça em crochê, a escolha do fio é uma das partes mais importantes do nosso projeto. A gente quer o quê? Que tenha beleza, que seja leve, que tenha qualidade, que seja confortável no trabalhar e que renda. Sim, o rendimento também é importante. A Fischer reúne todas essas qualidades que eu coloquei anteriormente para vocês. E o fio Poly Plus é muito gostoso realmente de trabalhar e rende muito. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Martinazzo do canal Recriando Linhas. E hoje, em parceria com a Fischer, eu vou trazer a receita dessa linda bolsa aqui, que não é muito grande, ela é pequena, mas cabe muita coisa dentro. Nós vamos trabalhar com o fio Poly Plus. O fio Poly Plus da Fischer é um fio de poliéster muito parecido com o fio náutico, mas a maciez para trabalhar não tem igual. Eu já aproveito aqui para deixar o convite para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e fazer parte também do nosso grupo privado, mas gratuito, que eu tenho no Facebook. Lá a gente estreita os nossos laços, você pode sugerir as aulas do canal e também interagir com as meninas mostrando o seu trabalho. Não esqueçam também de seguir as páginas da Fischer, @FischerFios, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Nós vamos utilizar o fio Poly Plus da Fischer. Ele é um fio de poliéster. Nós vamos estar usando a cor lima. O código dela é o 750. Esse fio Poly Plus, ele vem 200 metros e é 5 milímetros. Agulha número 5, tesoura, 2 meia argolas, 2 mosquetões, 1 metro de corrente. Essa corrente tem 1 centímetro. Quando utilizamos o fio Poly Plus, é interessante que ao desenrolá-lo, você faça esse movimento e desenrole uma parte dele para usar, ele não vai se torcer tanto. Vamos começar fazendo um círculo mágico e o primeiro ponto alto nós vamos imitar desta forma. Segura o fio na agulha, pega por dentro do círculo mágico, puxa o fio do rolo fazendo 2 alças. Agora vai fechar essas 2 alças e fazer mais uma correntinha. Assim fazemos o primeiro ponto alto. Vão ser feitos 12 pontos altos dentro do círculo mágico, contando com o primeiro pontinho feito. Vocês podem usar um marcador também para saber aonde que vão encerrar a carreira. Então, onde que nós vamos utilizar esse marcador? No primeiro ponto alto completo. É esse que tem o Vzinho em cima. O primeiro ponto alto que a gente fez, ele não tem o Vzinho, então nós vamos marcar no segundo. Vamos fazer então os 12 pontos altos. Feitos os 12 pontos altos, a gente puxa o fio que está vindo do anel mágico e vamos fazer o acabamento puxando a alça do ponto. Vamos entrar de trás para frente, onde está marcado com o marcador. Tiramos o marcador e vamos puxar essa alça da frente para trás. Vamos encerrar dessa maneira assim. Observem sempre para puxar o fio que faz essa alça, para essa alcinha que aparece bem na frente ficar parecida com o tamanho das outras alças dos outros pontos.
Então, pode ir ajustando, não precisa deixar muita sobra atrás. Entramos no mesmo espaço onde levamos para trás a alça e puxamos o fio do rolo fazendo a segunda alça. Nós pegamos a de trás com a agulha, vamos torcer ela e entrar pelo meio da que está na frente. Vamos fechar essas duas alças e fazer mais uma correntinha, fazendo assim o ponto alto. Nesse momento, a gente pode puxar o fio que está vindo do anel mágico e também arrematar se quiser. Nós vamos trabalhar então agora na segunda carreira uma sequência. Já fizemos um ponto alto. No próximo espaço de base, sobre o ponto da base anterior, né? Nós vamos fazer um leque que vai ser formado de 3 pontos altos fechados juntos. Então, a gente pega a laçada, faz a primeira parte do ponto, segura na agulha, ó. Agora, nós já estamos fazendo o terceiro. E agora, depois das 3 alcinhas dos pontos altos juntos, nós vamos encerrar puxando tudo pelo meio e fazendo mais uma correntinha. Assim são os 3 pontos altos juntos. Fazemos 2 correntinhas e mais um joguinho de 3 pontos altos juntos no mesmo espaço de base. Então, um ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto, o terceiro, sem fechar. E depois dos 3 pegos, nós vamos fechar os 3 juntos. Esse é o nosso leque que nós vamos fazer em todos os cantos. São 6 leques que nós vamos trabalhar na nossa bolsa. Vamos seguir agora, então, com a sequência. Um ponto alto sozinho no próximo espaço de base. E vamos fazer mais um leque no próximo espaço de base. Vamos trabalhar essa sequência até o final da carreira. Quando chegamos no final, vamos terminar fazendo um ponto baixíssimo. E vamos para a segunda carreira fazendo um leque. E agora a nossa sequência muda um pouquinho, porque ao contrário de um ponto sozinho, nós vamos fazer um aumento de 2 pontos. Então, aqui nós já colocamos o nosso leque e agora sobre o ponto sozinho de base, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Assim, nós vamos aumentando o nosso trabalho. Então, nós vamos trabalhar essa sequência em toda a carreira. Encerra essa carreira, vamos para a próxima, fazendo o nosso leque. E nessa carreira, nós também vamos trabalhar aumentos. No primeiro ponto e no último ponto, nós vamos colocar aumentos. Então, agora aqui no primeiro, nós vamos fazer 2 pontos altos sobre o ponto primeiro de base. Então, vamos ficar com 2 pontos. Vamos fazer mais um no meio sozinho. Vamos fazer 2 pontos no último. Então, com o aumento de 3 pontos que tínhamos, nós vamos ficar com 5.
Vamos para o próximo leque e assim é a sequência desta carreira. Leque e 5 pontos altos entre eles. Vamos encerrar da mesma forma, com um ponto baixíssimo na união dos 3 pontos altos que fechamos juntos. Vamos para a próxima carreira e vamos então fazer o nosso leque e vamos ter mais uma carreira de aumentos, sempre no primeiro e no último ponto dos que ficam entre os leques trabalhados. Então, terminamos aqui o nosso leque inicial e aqui nos 5 pontos nós vamos fazer um aumento no primeiro ponto. Fazemos 1, 2 no mesmo lugar, fazendo assim o aumento, e vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até o nosso último pontinho. Aí vamos fazer então um aumento, passando assim de 5 pontos para 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos seguir isso por toda a carreira. Observem que o aumento da peça se dá nos pontos que estão entre os leques. Então, aqui nós estamos terminando a nossa carreira. Vamos fazer o ponto baixíssimo na união dos 3 pontos altos. Vamos puxar aqui, vamos contar. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. A partir de agora, nós vamos fazer 2 carreiras sem aumentos, só repetindo como o trabalho está se apresentando. Então, vamos começar com o nosso leque e vamos seguindo, trabalhando por 2 carreiras sem diminuição e sem aumento. Nesse momento, vai começar a subir a peça. Aqui nós temos, ó, uma carreira com aumento, mais 2 pontos sobre ponto. Nós vamos, a partir dessa carreira, nós vamos diminuir 2 laterais próximas e uma nós vamos seguir com os 7 pontos. Então, nós vamos diminuir uma, a do lado, e vamos seguir com 7. Vamos ir para o nosso leque, que sempre começamos no nosso leque. E vamos começar a diminuição. Vamos fechar juntos, fazendo assim a diminuição. Vamos trabalhar 3 pontos altos sobre cada ponto de base e faltando 2 pontos para o final, nós fazemos mais uma diminuição. Então, aqui 1, 2 e fechamos juntos, diminuindo assim. Ficamos daí com 5 pontos. Seguimos fazendo o nosso leque.
Nós diminuímos 5, fizemos o nosso leque, vamos diminuir mais 2 pontos. Então, pegamos o primeiro, pegamos o segundo, fechamos juntos e fizemos a primeira diminuição. Vamos trabalhar 3 pontos altos em cada ponto de base e faltando 2 para o final, fazemos a última diminuição dessa parte. Então, aqui um pontinho, pega mais outro e fecha junto, ficando assim 5 pontos. Vamos para o nosso leque. E agora, nesse momento, nós vamos fazer ponto alto sobre cada ponto de base, mantendo o número de 7 pontos. Assim, nós vamos fazer na parte da frente e na parte de trás da bolsa. As laterais é que vão ter as diminuições. Então, aqui vamos fazendo os nossos 7 pontos altos. E agora, voltamos a diminuir. Fazemos o nosso leque. Na parte da frente e de trás, nós vamos manter os 7 pontos. E nas laterais é que vamos fazer as diminuições. Aqui temos 5, nesta outra parte temos 5. E aqui, então, vai ficar dessa forma, assim. Vamos continuar, então, fazendo as diminuições. Fazendo o leque. Vamos seguindo essa sequência até o final desta carreira. Na próxima carreira, nós vamos continuar as diminuições. Agora, vamos sair de 5 pontos para 3 pontos. Então, vamos no primeiro e no último, vamos diminuir. Então, aqui nós diminuímos um ponto, então ficamos com 1, 2... e mais uma diminuição para fazermos 3 pontos. Então, onde tínhamos 5 pontos, agora nós vamos ter 3 pontos. Vamos seguir fazendo o nosso leque. Temos 3 pontos agora, mais o leque, vamos fazer mais diminuições, vamos ter 3 pontos também. E onde aparecem 7 pontos, nós vamos manter os 7 pontos. Então, aqui mais a última diminuição desta lateral. Fazemos o nosso leque e agora vamos fazer ponto alto sobre cada ponto de base, seguindo como se apresenta. Então, aqui nós temos 7 pontos, nós vamos também fazer os 7 pontos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui 3, aqui 3 e o 7. Vamos encerrar a carreira e na próxima carreira nós vamos fazer o nosso leque e vamos fazer como a carreira se apresenta, sem diminuições. Então, vamos manter os 3 pontos altos sobre cada ponto de base. Aqui nós temos 3 pontos. Então, fazemos 1, 2, 3. Vamos fazer o nosso leque. Fazemos os 3 pontos. Então, fica 3, o leque e 3. Agora, nós vamos fazer o leque, os 7 pontos, os 3, o leque, os 3 e mais os 7 pontos. Terminada a carreira, nesta, nós vamos, em vez de um leque, nós vamos fazer somente 3 pontos altos fechados juntos. Agora, vamos manter os 3 pontos altos sobre cada ponto de base. No meio do leque, nós vamos colocar 3 pontos altos fechados juntos. E vamos fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Vamos totalizar assim 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer os 3 pontos fechados juntos. E agora, nós vamos fazer a correntinha da alça. Vamos colocar 20 correntinhas para fazermos a nossa alcinha. Feitas 20 correntinhas, nós vamos fazer os 3 pontos fechados juntos no meio do nosso leque, para encerrar a parte da nossa alça. Então, fazemos um meio ponto, mais um, o terceiro, fechamos juntos os 3. E vamos seguir fazendo a mesma sequência. Encerramos fazendo com ponto baixíssimo na união dos 3 pontos fechados juntos. É assim que fica a nossa alça. Agora, nós vamos trabalhar com ponto baixo e já vamos fixar a meia argola na lateral, ali no espaço onde ficam os 3 pontos fechados juntos. Então, vamos pegar a agulha e vamos entrar no espaço do ponto alto da carreira inferior. Vamos fazer o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo. E agora, nós vamos fixar a meia argola nos 3 pontos seguintes. Então, colocamos ela perto do trabalho,
Nós vamos entrar dentro da meia argola, vamos entrar no espaço do ponto, puxar por dentro da meia argola e fechar o ponto baixo. Buscamos o segundo ponto por dentro da meia argola, puxa, fecha também o ponto baixo. E o terceiro agora, entramos dentro da meia argola, buscamos o terceiro ponto e vamos também fechar o nosso ponto baixo. Fixando assim a argolinha. Vamos fazer os últimos 2 pontos baixos que restam e seguir para a alça, trabalhar também em ponto baixo. Aqui nós vamos trabalhar as alcinhas, pegando as 2 laçadinhas da correntinha em ponto baixo, sempre livrando uma só alcinha. Vamos fazer toda a correntinha que nós colocamos, os 20 ponto baixo. E agora, na união dos 3 pontos, a gente não faz. Vamos fazer aqui o último e vamos seguir para os pontos baixos para colocar a meia argola novamente deste lado. Então, aqui nós fazemos um ponto baixo, mais um ponto baixo, pegamos a meia argola, colocamos ela ali e vamos achar o primeiro ponto baixo de dentro da argola. Vamos fechar, passamos por dentro dela, procuramos o próximo ponto, fechamos e vamos fechar o terceiro ponto. Fica bem fixo a meia argola. Vamos agora colocar os últimos 2 pontos baixos e trabalhar em ponto baixo a alça da mesma forma que fizemos a anterior. Agora é a última carreira, então nós vamos trabalhar em ponto baixíssimo. Onde nós temos ponto baixo da lateral, nós vamos pegar abaixo das 2 alcinhas do ponto. E na alça, nós vamos pegar a correntinha de trás. Então, nós vamos pegar somente a alcinha de trás da parte do Vzinho do ponto. Vamos fazer assim sobre as alças. Ela fica um detalhe muito bonito e firma também a alça para usarmos. Agora, aqui na lateral, nós vamos fazer o ponto baixíssimo pegando dentro do ponto baixo. E na alça, nós vamos fazer o ponto baixíssimo pegando a alcinha de trás, como foi feito anteriormente.
Vamos fazer o acabamento agora. Então, vamos cortar o fio, faltando um pontinho baixíssimo, e vamos queimar as pontas dos fios, tanto do fio do trabalho, para que ele não desfie, tá? A gente queima e queimamos também a ponta que está no fio que vem do rolo, para evitar que desmanche. Nós vamos agora puxar esse fio até o final, vamos colocar uma agulha de tapeçaria e vamos imitar a correntinha do último ponto. Localizamos o primeiro ponto baixíssimo, passamos por dentro das duas alcinhas, ajustamos em cima a alcinha e voltamos da onde esse fio está saindo, fazendo assim a alcinha do último ponto baixíssimo. Agora, nós podemos fazer o acabamento. Vamos passar por baixo de alguns pontos que estão feitos do trabalho. Para depois cortar e queimar. Vocês podem fazer esse acabamento como vocês estão acostumados. Eu vou fazendo assim, passando por debaixo até chegar no tanto que eu quero. Aí a gente corta e também queima. Vamos queimar aqui assim e colar na peça. Encerrado assim, se vocês quiserem deixar a bolsa somente dessa forma, vocês podem colocar um botão imantado dentro, né? Ou até mesmo uma alcinha com botão externo fora. Nós vamos fazer o detalhe da lapela. Então, pegamos uma medida de 8 centímetros e vamos dobrar esse tamanho 8 vezes. Vamos deixar esse fio na nossa direção e vamos fazer uma correntinha bem ajustadinha. E vamos pegar esse fio que nós separamos, aumentar um pouco a correntinha e vamos passar por cima da nossa agulha, ajustando assim as duas alças uma ao lado da outra, e daí pegamos o fio que vem do rolo para fechar as duas correntinhas. Podemos dar um pouco de altura, passamos o outro fio por cima e vamos fechando assim e fazendo os pontinhos. Bem simples e bem fácil. Essa se chama a correntinha dupla. Serve muito para fazermos base de bolsa, fica bem firme para trabalharmos. Você pode fazer e ir puxando para ajustar. Nós vamos colocar 8 pontos. Então, aqui vamos fazer mais um pontinho. Feitas as correntinhas, nós vamos subir um pouco mais a argola, fazemos só com o fio que vem do rolo. O fio que nós guardamos, que nós separamos, fica para trás e vamos trabalhar bem no meio da nossa correntinha dupla. Então, aqui nós vamos colocar um ponto baixo, e vamos marcar esse ponto baixo. Então, fizemos o primeiro e aí seguimos trabalhando em ponto baixo
pegando sempre bem no meio da correntinha dupla. Chegamos no final e vamos fazer um ponto baixo, marcamos esse primeiro ponto, vamos fazer mais 2 pontos baixos dentro da mesma alcinha, mesmo buraquinho, e o terceiro ponto nós também marcamos. Então, fica 1, 2, 3, vamos marcar esse terceiro ponto, que aqui vão ser os nossos aumentos, e vamos seguir fazendo os pontos baixos que fique um pontinho de frente para o outro. Chegamos no final, vamos fazer mais um pontinho baixo, marcamos este pontinho também, e aquela correntinha inicial, ela vai servir como o terceiro ponto. Então, aqui nós vamos puxar a argola, vamos entrar por trás do ponto que está marcado e vamos levar a argolinha para trás. Vamos ajustar essa alcinha da frente. Lembrem sempre de ajustar para não ficar muito grande. Aqui temos 3 pontos. E nós vamos trabalhar agora pegando a alcinha de trás. Então, nós vamos entrar dentro da alcinha, pegar aquela que estava para trás que nós levamos e vamos fazer 2 pontos baixos nesse espaço. Cuidem para ajustar, eu tinha deixado bem aberto e agora estou ajustando. Ele tem que ficar bem ajustadinho. Então, vamos entrar novamente ali, pegar os 2 pontinhos, a correntinha da alça que nós levamos para trás e agora sim, vamos fazer 2 pontos baixos. Então, 1, 2. Agora, onde está marcado, temos o nosso marcador, a gente tira e vai pegar a alcinha de trás e mais o nozinho que tem. E vamos fazer 2 pontos baixos também. Vamos marcar esse último ponto feito. E vamos seguir fazendo, pegando a alcinha de trás com o nozinho, um ponto baixo em cada ponto de base. Chegamos no marcador, vamos tirá-lo e também vamos fazer um aumento, pegando a alcinha de trás, o nozinho, vamos fazer 2 pontos baixos. Marcamos o primeiro ponto com o marcador e vamos seguir fazendo aumento. Agora aqui no pontinho do meio, vamos fazer 2 pontinhos. E no próximo do marcador, também tiramos ele e fazemos 2 pontinhos. Terminando assim o nosso aumento das pontas. Então, fizemos 2, marcamos o último. E em cada ponta, nós vamos ter 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos seguir fazendo os pontos baixos, sempre pegando a alcinha de trás e o nozinho, até chegarmos
no início do nosso trabalho. Vamos tirar aqui mais um marcador e vamos fazer os últimos 2 que faltam. Aqui agora nós vamos encerrar a carreira, então podemos vir por trás do primeiro pontinho, levamos a laçadinha para trás, fazemos o ajuste do fio e nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás. Então, vamos entrar no ponto anterior, pegar o fio que vem do rolo e vamos seguir fazendo, pegando na alcinha de trás o ponto baixíssimo por toda a volta do trabalho. Lembrem que o ponto baixíssimo, ele ajusta a peça, então, se você não quer esse ajuste, você tem que deixar o ponto bem soltinho. A gente já pode tirar os marcadores e vai fazer por toda a volta o ponto baixíssimo, bem soltinho, sem apertar, sem dar ajuste à peça. Agora, chegando aqui, vamos cortar o fio. Lembrar sempre de queimar as pontinhas para não desfiar, para não desmanchar o fiozinho. O do rolo também. E agora, nós vamos puxar essa alcinha, esse fio, para fazermos o acabamento. Vamos colocar na agulha de tapeçaria e vamos imitar a última alcinha do ponto baixíssimo. Achamos o primeiro ponto baixíssimo que foi feito, passamos por debaixo das alcinhas e retornamos da onde o fio está saindo, indo para a parte de trás, simulando assim o último ponto baixíssimo. Ele vai ficar perfeito. Ajusta bem. Podemos virar e fazer o arremate. Encerramos assim a nossa peça e agora esse fiozinho maior que ficou na espera, nós vamos passar ele para o lado direito da peça. Vamos puxar todo ele, porque o detalhe que nós queremos não é o do vizinho, e sim do tracinho. Então, assim, a gente passa para o lado direito, vamos virar ele do avesso e nos pontos do centro do trabalho, nós vamos puxando ele e fazendo pontos baixíssimos. Então, o detalhe do Vzinho, ele vai ficar para dentro da peça, percebam. E na parte do direito do trabalho, na parte que vai aparecer, ele vai ficar só um tracinho no meio. A gente faz isso para deixar melhor acabado a peça. Então, vamos passando, pegamos aqui o último e agora nós vamos puxar todo o fio, olhem, e do lado direito fica só o tracinho. Nós vamos colocar o fio na agulha de tapeçaria, voltamos para frente com o fio.
E agora nós vamos utilizar esse fio para fazer a costura da peça. Então, aqui a gente volta para trás o fiozinho para firmar melhor ele. Vamos passar no meio de alguns pontinhos para marcar aonde que a gente vai costurar. Então, deixa ele bem na lateral. Passa para frente por entre o ponto baixíssimo que foi feito, as alcinhas do ponto baixíssimo. E nós vamos marcar agora para ver na peça aonde que a gente vai fazer. Então, marcamos ali onde a gente botou o ponto. Nós podemos pegar uma agulha de crochê para auxiliar, mais ou menos, para ficar retinho. Marcamos a outra parte da lateral. E podemos até contar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fica bem certinho a marcação. Nós vamos pegar a bolsa e vamos olhar o lado da emenda que a gente sempre começou. Nós vamos escolher esse lado como o lado de trás da bolsa. Vamos situar a lapela na bolsa, ver como é que ela vai ficar. E agora nós vamos, com a ajuda dos marcadores, nós vamos posicionar contando os pontos. Nós temos 7 pontos, então a gente deixa 2, posiciona. Bem no 5º ponto ali, a gente pega e marca e firma a lapela com a ajuda dos marcadores. Então, a gente pega, fixa bem, que na hora de fazer a costura, vai ficar melhor ele estando fixado. Vamos passar dentro da bolsa o fiozinho e vamos sempre trabalhar por entre as alcinhas do ponto baixíssimo, porque daí essa costura ela vai ficar escondida. Então, a gente pode tirar para não atrapalhar os marcadores, passa por baixo da alcinha do ponto baixíssimo e entra na bolsa. E assim vai costurando de fora para dentro, vai puxando, fazendo os pontinhos, sempre pegando por entre essas alcinhas. Que aí a costura, o detalhe da costura, ele também vai ficar escondido. E a nossa lapela vai ficar dessa forma. Nós ainda vamos erguer ela e vamos pegar a agulha e fazer mais uma costura, deixando ela bem coladinha na bolsa. Vocês podem ir pegando uma alcinha da lapela e a alcinha onde está
a bolsa e vão fazendo uma costura normal, tipo alinhavo. Aí ela vai ficar bem firminha, não vai ficar aberta nesta parte. Feita a costura, faz o arremate, da mesma forma que vocês já estão fazendo. Pega uma alcinha de retorno, passa por debaixo. Vamos cortar o fio, queimar e está pronta a fixação da nossa lapelinha. Agora, nós vamos colocar o botão. O botão que nós estamos utilizando é o botão imantado e é aquele mais simples que tem, não é costurável, tá? Então, nós vamos primeiro colocar o botão na lapela e depois vamos fazer uma parte para esconder esse botão. Então, a gente coloca ele bem no meio, faz as orelhinhas do botão sair para o lado de fora. Vamos colocar a chapinha para fixar, né? E vamos, com a ajuda de um alicate, nós pegamos e dobramos essa chapinha para ficar bem firme. Agora, nós vamos pegar a segunda parte do botão, colocamos ele e vamos ajustar bem a nossa lapela e descemos até a bolsa para marcarmos onde a gente quer que fique a segunda parte do botão. Nós tiramos a parte de cima e vamos fixar da mesma forma na parte de baixo que está na bolsa, sempre cuidando para ela ficar bem no centro, tá? Pode dar um ajuste nesse momento para ficar o botão bem certinho no meio do trabalho. Colocamos também a chapinha, ajustando as orelhinhas, né? Apertando elas. Verifica se ficou certinho. Vocês podem esconder com uma etiqueta ou com o crochê mesmo que nós vamos fazer. Então, pega o fio, vai fazer um círculo mágico e vamos trabalhar dentro do círculo mágico com pontos baixos. Pega a laçadinha da frente, a outra torcida e faz o primeiro ponto. Nós vamos trabalhar 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, vamos contar em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos puxar o fio que vem do círculo mágico para fechar. Ajustamos assim o nosso círculo e podemos ir até a bolsa
e verificar se ela vai cobrir o botão, se ela vai esconder o botão. Então, verificado o tamanho, nós vamos puxar a alcinha do último ponto, vamos entrar por trás para puxar essa argolinha e nós vamos trabalhar com ponto baixíssimo, pegando a alcinha de trás dos pontinhos. Então, vamos fazer o ajuste da alça, vem no último ponto feito, pega por debaixo do nozinho também, pega a alcinha do ponto e vamos trabalhar com o fio que vem do rolo. Então, puxa a argolinha para fazer a primeira, no próximo já entra, faz o ponto baixíssimo e faz toda a volta pegando sempre a alcinha de trás, assim como a gente fez o acabamento na lapela. Então, vai fazendo em volta de toda a parte desse fechamento do botão. Faltando um, a gente pega, corta, vamos pegar a agulha de tapeçaria, colocar dentro o fiozinho e vamos fazer a simulação do último pontinho baixíssimo. Passa por debaixo do primeiro feito, faz a alcinha e retorna da onde ele está saindo. E assim encerramos o nosso enfeite para esconder o nosso botão, né? Vamos fazer o acabamento, queimar, né? Sempre cuidem para não queimar o trabalho. E esse fiozinho que ficou a mais vai servir para costurar. Faz a costura, prende da mesma forma que a gente fez para prender a lapela. Entra na parte da lapelinha, passa pela bolsa e volta nos pontinhos baixíssimos, fixando assim essa parte de esconder o botão. Faz o acabamento queimando, né? E assim está pronto. Vamos fazer a alça, colocar dentro dos elos os mosquetõezinhos. Vocês podem deixar só a alça de corrente, vocês podem revestir ela em crochê, que eu tenho um vídeo no meu canal ensinando. E vocês também podem pegar e fazer uma parte no meio da alça em crochê, para que ela fique, que evite rolar do ombro, tá? Então, aqui eu estou mostrando só a parte da alça mesmo para colocar na bolsinha. Essa é a alça que eu tenho, o videozinho no canal. E a outra é a alça só ela. Então, vocês podem decidir. Coloca a etiqueta, ela vai ficar uma bolsa pequena, mas que cabe bastante coisa. Aí, vocês podem observar, né? Eu coloquei celular, carteira, porta-óculos, né? Um batonzinho e tal. Não é uma bolsa que fique com pouco espaço. Ela é minhonzinha, mas ela fica com um ótimo espaço. E aí você pode ali, ó, fechar, né? Pode usar com a alcinha de mão, sem a alça de corrente, e pode também abrir e colocar a alcinha de mão para dentro, para ela não atrapalhar quando vocês quiserem
usar com a alça de corrente. Então, ela vai ficar também um outro detalhe. Gostaram da bolsa? Muito fácil de fazer. Quero muito ver o trabalho que vocês vão realizar. Quando vocês fizerem a bolsa, postem lá no meu Insta, marquem também @FischerFios, para a gente poder compartilhar a peça que você fez, tá bem? Eu agradeço que você tenha ficado até aqui. Não deixe de dar seu like, compartilhar, dividir com as pessoas que você preza, e eu te aguardo na próxima aula. Um beijo e até lá!